Olá, tudo bem? Paz seja convosco. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, enfim. Bom, eu quero falar sobre o assunto do momento, né? Essa questão dessa doença que está trazendo muito transtorno e ao mesmo tempo um pânico generalizado. E eu gostaria de falar dessa questão por dois aspectos, né? Primeiro, que o pânico que está sendo gerado, ele tem que ser trazido para um certo equilíbrio, né? Alguns estados, como São Paulo, por exemplo, a determinação é que não se faça reunião com mais de 500 pessoas. Determinadas coisas podem ser feitas numa certa proximidade, né? Os infectologistas dizem que as pessoas têm que ter mais ou menos 2 metros de distância, como uma questão de segurança, né? Evitar cumprimento com as mãos, essas coisas todas. Mas tem um aspecto econômico disso tudo, né? E assim, teve uma reunião há poucos dias no INCOR com um dos responsáveis pela questão da médica aqui em São Paulo. Eu não vou citar o nome para não ficar complicado, enfim. Mas tem um infectologista e também tem um professor de biologia, né, que ele fala sobre a mesma situação, que na cidade em que se propagou essa doença, há um grande laboratório chinês, né, e que há uma dúvida se esse vírus foi criado nesse laboratório, se ele, por um acidente, escapou do laboratório ou se ele foi propagado propositalmente. Veja, eu estou aqui levantando hipóteses dentro de pessoas sérias, colocações de pessoas sérias que têm dúvida, mas quase uma certeza em relação a essa questão. Porque veja bem, a cidade foco lá na China, ela já meio que controlou essa doença. E o que acontece? Eles criaram um hospital em menos de 2 dias, em 10 dias, e um dos hospitais ele já foi desativado. Nessa questão, a economia chinesa estava pressionada, até em relação à questão das colocações do Trump em relação às negociações comerciais entre Estados Unidos e a China. E eles estavam entrando numa queda do seu crescimento. Agora, existe um canal rural, que se não me engano chama-se Business Rural, e eles fazem uma projeção explicando que todas as vezes que a economia chinesa se viu pressionada e que estava numa descendente em relação aos anos anteriores, apareceu algum tipo de gripe. A gripe aviária, a gripe suína, uma outra gripe que não vou lembrar o nome agora, e agora essa gripe atual. Então o que acontece? Muitas pessoas têm detectado o seguinte fato: os chineses estão comprando muitas ações pelo mundo, porque as bolsas caíram e eles estão comprando muitas e muitas ações. Um amigo meu, ele diz que um amigo dele que trabalha na bolsa ficou muito assustado, porque nesses dias de queda, teve ontem, por exemplo, a bolsa caiu 13%. Os chineses compraram muitas ações na baixa. Então, isso leva a entender que pode ter sido um grande golpe, um golpe de mestre por parte dos chineses. Mas veja, eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando baseado com fatos, como por exemplo esse amigo meu que tem um amigo que trabalha na bolsa, e com pessoas seríssimas que fazem essa colocação, gerando dúvidas sobre essa situação. Agora, é óbvio que tem que tomar muito cuidado, é óbvio que países como a Itália, por exemplo, que eu vi um vídeo esses dias, algumas cidades são cidades fantasmas, as pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa.
Aí é uma discussão, a gente nunca. É muita coisa sendo dita, de que países tropicais como o nosso, né, a tendência é o vírus não se propagar tanto assim, né? Mas enfim, os cuidados eles estão aí, eles têm que ser tomados. Mas veja, a gente já percebe agora, por exemplo, o álcool gel está sumindo das prateleiras e quando você acha é num preço absurdo, muito além da normalidade, né? As pessoas precisam entender que máscara não funciona para quem não tem. A máscara tem que ser usada por quem eventualmente está com suspeita de, né? Então, são muitas desinformações, e um fala uma coisa, outra fala outra, e a gente tem que tomar um certo cuidado. O cuidado tem que existir. Agora, de certa forma, a vida ela vai ter que seguir, de algum jeito, porque, principalmente num país como o nosso, e eu sou um microempresário, se tudo parar, vai ficar muito complicado a vida. Porque quem é que as contas, elas não vão parar de chegar. E mesmo que se acumule para pagar posteriormente, como é que se faz? Né? E a nossa estrutura hospitalar, ela não corresponde a tudo isso. Agora, existe um outro lado, e eu como pastor, eu quero passar para você, que tem dois textos que me chamaram muita atenção hoje, que ambos, inclusive, estão no livro de 2 Crônicas. Um deles é quando Salomão ele consagra o templo, que foi construído por ele e tendo o plano tendo sido feito pelo seu pai. Deus aparece para ele e primeiro, 2 Crônicas capítulo 7, verso 12 diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva ou se ordenar aos gafanhotos que se consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e aí vem aquele texto bastante conhecido, se meu povo, que se chama pelo meu nome, tal. Então Deus está colocando uma condicionante, se essas coisas acontecerem, vocês me busquem. Por outro lado, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, quando Josafá ele se vê cercado por exércitos inimigos, numa certa parte, diz assim, pela manhã se levantaram cedo e saíram do deserto de Tecô e saíram após eles, posto Josafá em pé, e disse, ouvi, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Eu creio que esse é um momento, nós temos que partir do princípio que nada fugiu do controle de Deus. Isso tem que ficar muito patente para nós, muito claro para nós que somos cristãos principalmente. E se isso se tudo está no controle de Deus e essas coisas estão acontecendo pelo mundo, eu acho que um dos fatores que a gente precisa considerar é que Deus está chamando a atenção do seu povo. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós clamarmos, é tempo de nós dependermos de fato do nosso Deus. Eu creio que isso é um mecanismo, uma forma de Deus chamar a atenção da sua igreja, do seu povo, para ela se despertar para a oração, se despertar para a busca do Senhor. O mundo, a terra, não é só a nossa cidade, ou o nosso estado, ou o nosso país. O mundo precisa das nossas orações. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele, de fato, traga a solução e traga a libertação para toda essa situação. Como eu disse, existem países inteiros, como a França, como a Itália, como a Espanha, né, que estão presos, estão cercados, estão todos tendo que ficar em casa. E o negócio ele está tão disseminado que a gente vê pessoas famosas, jogadores de basquete, jogadores de futebol, dirigentes de futebol, artistas, sendo contaminados com isso. Então, o que nós precisamos neste momento, e eu falo como pastor, e é o que eu sinto para esse momento, é nós clamarmos ao Senhor. É tempo de buscar, é tempo de orar. E eu creio que Deus ele vai usar dessa situação para, de uma certa forma, chamar a atenção dos povos, chamar a atenção dos homens, para clamarem, para buscarem, para entenderem que depende do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, no Salmo 103,
que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e a terra é a estrada dos seus pés. E aquele mesmo salmo diz que seu é o reino e o seu reino domina sobre tudo. Deus tem poder de reverter, eu creio, de reverter todo esse quadro, de gerar uma situação de cura, de gerar um momento em que essas coisas possam ser estancadas e haver uma normalidade, voltar a uma certa normalidade, uma insucessível para nós, principalmente nós que conhecemos a palavra, de uma forma, de um mecanismo que nos chame a atenção de fato para buscarmos e clamarmos ao Senhor. Não é tempo de desistir, não é tempo de se angustiar, não é tempo, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Até porque eu tenho um entendimento que o nosso tempo está determinado. Eu não vou passar daquele tempo que o Senhor determinou para a minha vida. Então, eu creio que o Senhor ele está agindo, ele está trabalhando. Israel está próximo de conseguir uma vacina, muitos estudos têm sido feitos e têm chegado a uma conclusão de remédios que são possíveis a serem usados para chegar a uma cura, mas eu creio no poder de Deus. E eu creio que esse é o momento, irmãos, de nós nos unirmos em oração. Na minha igreja, eu cancelei as células, mas não cancelei os cultos. A orientação que eu tenho passado é que tenha certos cuidados, mas eu acho que esse, mais do que nunca, é o momento de nós buscarmos ao Senhor. Amém? Se você gostou do que você ouviu, compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso e ficar calmo, crer no Senhor e saber que nele nós estaremos seguros. Tá bom? Deus abençoe vocês.